das falsas doutrinas e heresias dos nossos dias tem sido a evolução da tecnologia. E aí nós caímos de cheio, tanto na televisão quanto na internet. E principalmente hoje, a internet, que aceita tudo de uma forma muito barata de você expor as suas ideias. Todo mundo que tem um Facebook, todo mundo que tem um canal no YouTube, todo mundo que tem uma conta no Twitter, você pode estar influenciando outras pessoas, dezenas, centenas, às vezes até milhares de pessoas. E hoje nós temos visto que heresias, assim, terríveis, peçonhentas, têm entrado dentro da igreja, igreja nós, o corpo de Cristo, através desses meios de comunicação, principalmente da internet, afetando a vida de muitas famílias, de muitos crentes, destruindo muitas vidas, por falta, claro, de discernimento, por falta de comunicação entre igreja, porque antigamente, se alguém vinha pregar doutrina errada na igreja, o pastor já ficava sabendo, o outro irmão estava acompanhando. Hoje, quando nós, nesse mundo de tecnologia, estamos cada vez mais isolados, na frente do nosso computador, as pessoas estão sendo afetadas, estão recebendo lixo, estão recebendo porcaria, e estão se destruindo ao acreditarem naquilo, e muitas vezes toma uma posição não de uma ovelha sábia, de se confiar na mão daquele pastor que está ali na frente do rebanho, questionar, perguntar, querer saber, querer entender, mas não, pelo contrário, entra na onda, começa a acreditar naquilo sem questionar, e assim é levado por tanta porcaria, tanto lixo, e a vida geralmente acaba em perdição e destruição. O Paulo, quando estava escrevendo aos Gálatas, ele teve cuidado de deixar bem claro para eles sobre essas pessoas que estavam se infiltrando. Claro, não havia internet, computador, não havia nada disso, mas pessoas estavam se infiltrando no meio da igreja e disseminando falsas doutrinas. Se a gente lê as cartas de Paulo, e a gente vai ver isso até em alguns outros relatos, principalmente de Atos e das outras cartas petrinas e assim por diante, mas principalmente na de Paulo, nós vamos ver que Paulo bateu muito nos judaizantes da sua época. Paulo sendo apóstolo dos gentios, ou seja, com a intenção de levar o evangelho verdadeiro para aqueles que não eram os judeus, como era promessa do próprio Jesus, que os seus não receberam, então a porta se abriu. Nós vemos Paulo batendo contra os judaizantes que queriam implantar a lei, que queriam implantar os costumes judeus no povo que não era judeu, nos gentios, nos gregos, romanos e assim por diante. E Paulo deixa bem claro, isso não é critério de salvação. Os judeus queriam que eles passassem pela circuncisão, fizessem os rituais, seguissem a tradição. Não era mais o evangelho da graça, pregado e ensinado pelo nosso Jesus, mas não, era um evangelho de troca, de recompensa, onde você precisa estar fazendo alguma coisa para alcançar a salvação. E Paulo, então, nessa carta aos Gálatas, ele chega, então, realmente batendo nos judaizantes e mostrando para a igreja da Galácia, e para as outras igrejas, a necessidade de permanecerem firmados no evangelho, que ele, naquela segunda viagem, provavelmente havia pregado. E ele diz, olha, se eu voltar aí, se os discípulos, ou se um anjo do céu, descer aí, gente, e pregar um evangelho diferente daquele que temos falado para vocês, seja considerado maldito. Então fiquem ligados, abra o olho, não entre nessas lorotas que está acontecendo aí. E era um assunto tão presente dentro da igreja, que o próprio Paulo, ele diz que teve uma hora que ele teve que dar uma corrigida no Pedro, que o Pedro estava ali, às vezes, cedendo, diz que teve um momento que Pedro, quando chegou aos judeus, ele agiu de forma diferente para com os gentios, e Paulo, então, na frente de todos, repreende o Pedro. Nós vemos acontecerem, em Atos capítulo 15, o primeiro concílio de Jerusalém, justamente para ser tratado desse assunto, de tão complicado que era. E o tempo veio passando, irmãos, não tem como a gente relatar toda a história da igreja, a gente pode pegar algumas partes. Nós chegamos em 2012 e a coisa realmente está feia. Eu separei aqui
3 coisas que nós precisamos ter bastante cuidado, para que a gente não venha deslizar e sair dessa rocha, que é Cristo Jesus, que é a rocha firme, a rocha sólida, onde nós podemos realmente embasar nossos pés. E a primeira coisa, como diz o próprio Paulo, é cair no erro de abandonar a Cristo por pseudos evangelhos. Abandonar a Cristo por falsos ensinamentos sobre o evangelho, que o Paulo mesmo diz, olha gente, são falsos evangelhos, ou melhor, nem evangelhos são, porque isso aí não é boa notícia, isso aí são notícias péssimas, notícias terríveis, de destruição e morte para vocês. Então, hoje nós vemos aí, principalmente a partir de 2000, aqui no Brasil a partir de 2009 talvez, nos Estados Unidos já faz mais tempo, uma grande heresia que são os seguidores de Yahushua, os seguidores de Yahushua. Essas pessoas, gente, eles brigam por causa dos nomes bíblicos e principalmente por causa, eles dizem, da distorção do nome de Jesus. Que Jesus, no hebraico, então, seria Yahushua. Eles brigam também, claro, tratando de nome, questão do nome de Deus, a sigla YHWH, que eles dizem Yod-He Vav-He, que é o conhecemos como Jeová. Eles brigam pelos nomes da cidade, Jeru-Shalim, que é Jerusalém. Os judeus são o Yahudim e assim por diante. Eles vão brigando por causa dos nomes, mas o foco deles é através do nome de Jesus. Eles dizem o seguinte, que mudaram o nome de Jesus, e é claro, o nome Jesus, Josué, no hebraico é Yoshua, Josué. Mas eles brigam justamente pelas letras, que se você não pronunciar o nome de Jesus dessa forma, você não tem salvação. E daí eles querem afirmar, chega a um absurdo de afirmar, sem prova científica, sem mostrarem para ninguém, e muitos cristãos estão entrando na onda, eles querem afirmar que os evangelhos iniciais, os evangelhos autênticos do primeiro século, ou seja, aquele que o Mateus escreveu, aquele que o Marcos escreveu, que o Lucas escreveu e que o João escreveu, esses evangelhos foram escritos em hebraicos. E daí eles dizem que aconteceu uma perda desses primeiros manuscritos, ou por roubo, ou por furto, assim como eles dizem, assim como queriam esconder o fato da ressurreição de Jesus, eles querem esconder o fato da realidade do nome de Jesus. E eles entram então nessa questão, só que aí nós precisamos, antes de acreditar nessas mentiras, porque os caras, eles jogam os vídeos no YouTube, e o pessoal vai assistindo, e eles têm uma lábia fantástica de quem são mestre em hebraico, mas não sabe praticamente nada. Eu não sei praticamente nada também de hebraico, mas já sentei com pessoas que saem para fazer uma análise daquilo ali, e é ridículo os argumentos que eles usam. Mas eles estão lá defendendo. Só que eles não têm nenhum manuscrito, ou não tem nenhum fragmento de manuscrito que algum evangelho foi escrito em hebraico. Nós, pelo contrário, temos mais de 5.000 manuscritos que mostram que os 4 evangelhos foram escritos em grego. E no grego, nós não vemos nenhuma expressão falando desse Yahushua. Não vemos usando o nome Jesus na terminologia hebraica. Pelo contrário, nós vemos os evangelistas e, principalmente, as cartas, a expressão Jesus, no grego. E daí, então, nós precisamos nos perguntar, peraí, eu acho, então, que alguns apóstolos se enganaram. Como é que o Paulo ia escrever hebraico para as igrejas gentias? Se a língua daquela época, por causa do helenismo, das conquistas do grande Alexandre,
Todas falavam grego, era a língua universal, e Paulo escreveu todas as cartas dele em grego, e usando o termo Iesus para Jesus, e usando o termo Theos, né, Theos, Deus, para Deus. Não tem fundamento nenhum essas doutrinas que esses camaradas pregam. Mas tem muita gente, inclusive dentro da Assembleia de Deus, muitos dos nossos irmãos, que começam a acreditar nessas besteiras. Tem um tal de irmão Rubem, que meu irmão não é irmão do cão, que tem propagado um monte de doutrina pela internet, com a série Prepare-se, que pega um fiozinho de verdade e aumenta um monte, inventa um monte de coisa, e as pessoas estão lá, engolindo, acreditando, seguindo, abandonando sua igreja. Muitos dessa denominação, né, eu vou falar dessa seita mesmo, seguidores de Yahushua, eles começam valorizando a questão do hebraico, dos nomes hebraicos, daqui a pouco eles estão se vestindo como judeus. Muitos, principalmente os americanos que começaram com essa onda, eles se mudaram para a Terra Santa, porque acham realmente que precisam mergulhar mais nisso e viver do jeito que se vivia no Antigo Testamento. Ou seja, é quase querer costurar o véu, é quase querer voltar a fazer sacrifício. Isso é banalizar o que Jesus fez por nós na cruz. E nós precisamos, irmãos, estar atentos sobre essas coisas. Além do fato que eles agem como seita. Eles agem como seita. Os fundadores, eles vivem atrás dos panos, né? Além de não dar prova, evidência de onde tirar as fontes dessas ideias, vive atrás dos panos. Não se conhece quem são os fundadores. Nos Estados Unidos, né, tem um site deles, né, que é esse nome, yahushua.com, você pode ir lá, eles citam alguma coisa de quem é esse fundador, mas não se sabe, e segue a mesma linha de seita, ou seja, todos estão errados, e Deus só revelou para ele, né, a verdade. Os outros todos estão errados. Isso me faz lembrar do Taze Russell, né, que começou com os Testemunhas de Jeová. Isso me faz lembrar do Joseph Smith, né, que foi ali o que iniciou dos Mormons. Todos eles começaram assim: todo mundo está errado, Deus se revelou para mim e essa é a verdade. E começa assim uma seita cristã, usando passagens bíblicas totalmente fora de contexto, e as pessoas vão indo. Uma outra característica de seita é que eles sempre estão pescando em aquário. Você vai ver eles procurando os crentes. Até que esses tempos atrás, na nossa igreja, tinha um indivíduo ali distribuindo um CD com a explicação, com esses vídeos e tal. E muitos estavam indo. Tudo isso, irmão, revela uma coisa que é característica, infelizmente, é uma característica da igreja atual. E que Deus tinha falado já no Antigo Testamento: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Não se estuda, não se busca, não se lê, não vai atrás, vai acreditando em qualquer coisa, e às vezes vai acreditando até qualquer coisa que é falado no próprio púlpito, e vai engolindo, e vai vivendo essa vida assim, com os pés bem longe da rocha que é Jesus, bem longe do evangelho verdadeiro. E a gente precisa realmente estar muito atento a essas coisas. É interessante também que a teologia autêntica, verdadeira, que muda as nossas vidas, ela não é feita apenas, irmãos, no estudo de língua original. É importante conhecer a língua original também, apesar que hoje tem muitos recursos já em português que nos ajudam, mas você precisa estar, claro, sempre buscando no original. Existe alguns erros de traduções? Existe, com certeza existe, mas nenhum compromete as doutrinas e a verdade do Evangelho. E aí nós começamos a ver, né, como Deus foi um Deus grande, sábio, fantástico, em preservar o que nós temos hoje de Bíblia,
com um grau de fidelidade muito grande com os primeiros fragmentos que nós temos lá atrás. Isso é o agir de Deus. E é também um ponto que eu questiono que tipo de Deus é o que esse pessoal segue. Esse pessoal aí, os seguidores de Yahushua. Como é que um Deus, que se diz Deus de amor, que traça um plano fantástico, amando o mundo a ponto de dar o seu filho, para que muitos fossem salvos, como é que esse Deus permite, né, que já no primeiro século, a igreja fosse enganada a respeito do nome de Jesus, né? Passasse 2000 anos pronunciando o nome de Jesus errado, e eles dizem que Jesus é um nome comercial e nome de aglutinações de demônios e de divindades pagãs. Como é que um Deus, que é o Deus soberano, Deus poderoso, permite que a sua igreja esteja enganada durante 2000 anos, com o evangelho falso, com o nome de Jesus falso, e daí agora decide revelar lá para um camarada, né? E ele então agora está aí achando-se o quarto homem da Trindade, né? A quarta pessoa da Trindade. É complicado, irmãos, quando nós começamos realmente a nos questionar esse tipo de coisa. E precisamos estar muito atentos e estar refutando esse tipo de heresia. Quando eu falo que a teologia não se faz apenas com as línguas originais, no estudo disso, eu quero dizer que esses camaradas, eles não conhecem nem a lógica mais básica da hermenêutica. Que eles pegam lá em Atos 4:12, a passagem que diz, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E eles pegam essa passagem e isolam de todo o contexto bíblico. E uma das principais regras da hermenêutica é essa, né? Texto fora de contexto se torna pretexto para heresia, é pretexto para falar besteira. Olhando o texto, nós precisamos ver o contexto, e o contexto maior, e olhando essa doutrina que está nesse livro, eu não posso me embasar apenas nesse livro, preciso ver o que todos os outros livros da Bíblia dizem a respeito disso. Isso é uma regra básica, mas para eles querem defender que a salvação está no pronunciamento desse nome. Se você não pronunciar esse nome certo, o nome de Jesus lá no hebraico inicial, você então não tem salvação. E eu me questiono os mudos, coitado, não vão poder pronunciar o nome certo de Jesus, não tem salvação. Se você tem algum problema aí na língua, na fala, irmão, você tem que procurar logo um fonoaudiólogo para solucionar esse problema, para você poder falar o nome de Jesus no hebraico certo, para você poder ir no céu. Irmãos, quando nós aí olhamos para a Bíblia, a gente vê que não é bem assim. Jesus diz lá em João 4,15, olha, se vocês me amam, ele não diz, falem o meu nome certo, mas ele diz, obedeçam os meus mandamentos. Mateus 7,22 diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios, realizamos muitos milagres? Então Jesus claramente lhes dirá, nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ué, mas pronunciaram o nome de Jesus? Irmãos, pronúncia não resolve nada. Deus nos procura que nós olhamos para a pessoa dele. Deus quer que nós olhemos para a pessoa dele e imitemos o que ele fez. Daí nós temos lá em Atos uma passagem até meio hilária, né? Diz, alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome de Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saia demônio. E os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Cefa, um dos chefes dos sacerdotes judeus. Um dia o espírito maligno lhe respondeu, olha, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e dominou e espancou-os de tamanha violência que fugiram. Usaram o nome de Jesus, mas não tinham nada de Deus. Esse pessoal dos seguidores de Yahushua fica preso nesse nome, são usados pelo diabo, irmãos, para que você tire o teu foco da pessoa de Jesus, aprenda realmente sobre Jesus e a imitar Jesus.
e muitos estão indo atrás. Eu me pergunto, imagine se a gente realmente vivesse assim, né, Black? Imagine que o Black, então, apaixonado pela Priscila, mas e se ele não amasse a Priscila, mas o nome da Priscila? Chegava lá no caixa do supermercado e via Priscila, outra Priscila, ia lá e queria casar com aquela Priscila também. Daí vai no banco e vê uma outra Priscila, apaixonou-se pelo nome, ama. Não, ele não ama o nome dela, pode gostar do som do nome dela também, ele ama a pessoa com quem ele casou. E assim nós precisamos ser com Cristo. Nós precisamos olhar para a pessoa de Cristo, amar quem Cristo é, quem Cristo foi, e imitarmos a Ele todos os dias da nossa vida. Então, irmãos, vamos cuidar com essas heresias que estão tentando nos destruir. Seja realmente um conhecedor das verdades. E se tem dúvida, que bom! Poxa, você assistiu um vídeo no YouTube, você leu um artigo na internet, alguma coisa te colocou uma pulga atrás da orelha? Que bom! É importante a gente fazer pergunta. As perguntas nos levam realmente às respostas, mas não acredite de uma vez só. Vai atrás, vai pesquisar, vai ler, vai estudar, e você vai ver, irmãos, que, olha, tem tanto lixo aí, que a gente às vezes dá um pouco de trela, meio que acredita em algumas coisas. Então, irmãos, vamos realmente ser inteligentes. E, cuidado, porque essas heresias, esses pseudos evangelhos, destrói, acaba com uma vida. Quando nós, olhando ainda para esse assunto, temos visto, infelizmente, também, né, em algumas de nossas igrejas, que se dizem evangélicas, eu hoje não vou falar muito da teologia da prosperidade, porque eu sempre falo que isso aí é uma grande destruição hoje. Infelizmente está aí na mídia representando todos os evangélicos do país, um monte de picareta, tem um monte de ladrão, tem um monte de camarada que não tem compromisso nenhum com o Senhor, fizeram do evangelho um negócio, tem um monte, e a gente precisa estar sempre comparando com a palavra do Senhor. Tá? Mas tem uma outra leva aí que tem afetado muita gente, que é os próprios judaizantes, que estavam já lá no tempo de Paulo querendo judaizar a igreja. Muitos têm entrado hoje no meio dos evangélicos, inclusive nós assembleianos, que se você usar o quipá, você vai realmente ser mais abençoado. Se você trouxer para a liturgia do culto um shofar, daqueles que veio lá de Israel mesmo, aquele sim vai ter muito mais unção. E se você botar estola, se você botar isso, se você botar aquilo, irmãos, cuidado, nós precisamos estar firmados no evangelho puro e simples. E uma coisa também que ainda continua muito forte, e aqui, claro, a gente tem que ter muito cuidado ao falar sobre isso, mas que ainda continua acontecendo muito na Assembleia de Deus, é confusão de muitos membros, de muitos cristãos e, infelizmente, até de muitos pastores, sobre o que é doutrina e o que é costume. Doutrina, ela é universal, é uma verdade que é presente aqui, é presente na igreja da China, da Índia, onde estiverem. Costume é o que cada denominação usa para você. E alguns, claro, interpretam a Bíblia de uma forma, outros de outra, alguns equivocadamente, e tem surgido muita confusão no meio da igreja sobre isso. Toda igreja, toda religião tem as suas doutrinas e os seus costumes. Agora, você precisa saber diferenciar isso, porque quebrar costume não leva ninguém para longe de Deus e nem para o inferno. Quebrar doutrina, sim. Violar doutrina, sim. Então a gente precisa ter muita clareza a esse respeito, entendendo também que, por exemplo, é costume da Assembleia de Deus, ainda hoje, por exemplo, nos cultos, as mulheres virem não muito maquiada, não de brinco, não de calça, apesar que hoje você já está caindo, mas ainda em muitos lugares é assim. Isso é um costume. Se você decidiu pertencer àquela igreja, o pastor talvez espera que você obedeça. Agora, você precisa entender que
que é um costume de uma igreja, e por respeito àquela igreja, você decidiu seguir. Agora não tem nada a ver se você vai ser mais espiritual, vai ter mais intimidade com Deus ou não. Deus olha para o nosso coração. É claro que alguns aí daí já confundem com a imoralidade. Imoralidade é pecado, e sempre pesa para o lado das mulheres, né? Que às vezes escolhem roupas indecentes, escandalosas, que provocam o sexo oposto, daí sim, daí é pecado. Mas tudo isso, irmãos, está na Bíblia, tudo isso está claro ali. O que a gente precisa fazer é conhecer mais o nosso manual de vida, é conhecer mais o que realmente é a pauta da nossa fé, aquilo que dá um fundamento, aquilo que dá um embasamento para a nossa fé. Então, irmãos, a primeira coisa que a gente precisa estar muito atento é cuidado com falsas heresias, com falsos evangelhos, com falsas doutrinas, com heresias que estão aí. Eu falo isso porque hoje está muito mais fácil de você se contaminar, tá? Seja como um bereano. Lá em Atos, nós vemos bem claro, né, Lucas jogando os bereanos lá em cima.